Bem-vindas ao canal Crochê da Camila. A videoaula de hoje é para fazer esse lindo gorro em crochê. Para isso, nós vamos utilizar a lã seda da Círculo na cor, deixa eu pegar aqui, cadê? Na cor 8797. Percebam aqui que eu não usei todo o novelo, sobrou mais ou menos um meio novelo de lã, que dá para fazer outro artesanato. E também uma agulha para crochê, tamanho 3,5. E eu vou começar a aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Como vocês chamam aí na sua região? É touca ou é gorro? Bom, eu conheço por gorro. Se você conhece por outro nome, coloca aí nos comentários. Vamos à aula? Vamos iniciar então o trabalho de hoje. Na execução eu vou precisar da lã seda da Círculo. Eu estou usando um novelo de 100 gramas e aqui essa lã ela tem 70% acrílico, 30% lã. A agulha indicada no verso é de 3,5 a 4,5. Eu aqui vou usar uma agulha 3,5, ok? Vamos iniciar então. Eu vou pegar o fio do novelo, vou fazer uma correntinha com a mão direita, uma correntinha com a mão esquerda, vou passar uma por dentro da outra, assim, vou ajustar o fio, vou introduzir a agulha, e aqui, sem apertar o ponto, eu vou fazer a quantia que eu desejo de correntinhas, até que fique o tamanho que eu preciso de barra da minha touca. Certo? Vou fazer mais um pouco, até que fique do tamanho da barra que eu gostaria. Vamos medir aqui, dá mais ou menos uns 4 dedos, certo? Para mim já tá bom. Agora, eu vou começar fazendo pontos baixos. Então, uma correntinha para subir, vou introduzir a agulha não na última, na anterior. Vou puxar a laçada e vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Lembrando de não apertar muito o ponto. Opa, olha eu querendo fazer ponto alto aqui. Lembrando de não apertar muito o ponto, para que a nossa touca fique bem elástica. Se você ajustar muita correntinha, muito ponto, ela não vai ficar tão elástica, eu diria até que ela vai ficar bem rígida, tá? Não vai ficar confortável na hora de vestir. Então, vamos lá, ponto baixo, um ponto baixo sobre cada correntinha da base. Tenta não apertar o ponto, que se eu apertar não vai ficar confortável. Assim. Dessa forma, então aqui tem a primeira carreira de pontos baixos, eu ia falar correntinha de novo. Eu tenho a primeira carreira de pontos baixos, eu vou virar pro lado avesso, assim, e aqui na hora de fazer o lado avesso, eu vou pegar só uma alça, tá vendo aqui no ponto baixo eu tenho 2 alcinhas assim em cima dele? Eu vou pegar nessa alça aqui de trás sempre, certo? Então, vamos lá. Sempre na alça de trás. Nunca na da frente. E eu vou seguir fazendo pontos baixos, só que na de trás. Assim. Essa carreira é toda pegando na alça de trás. Deixa eu soltar um pouco mais de lã. Isso, toda de ponto baixo. Vamos lá. Cuidado para não desfiar a lã. Agora vira, nosso trabalho tá assim, eu vou virar ele para o lado direito, assim,
e vou seguir pegando na correntinha, na próxima correntinha. Vamos lá, agora eu vou pegar na correntinha de trás lá, ó. Assim. Tá vendo que conforme eu vou pegando na correntinha de trás do trabalho, ele vai fazendo essa ondinha aqui, olha. Isso aqui faz com que a nossa touca fique com aquele canelado, tá? Então, essa é a parte de baixo da touca, onde nós vamos ter aquele canelado, sabe? Parece uma sanfoninha? Então, olha lá, eu tô no último ponto baixo. Não, tem mais um ponto baixo aqui, vamos lá. Assim, então eu vou virar a touca pro outro lado. E eu vou de novo pegar na alça de trás do meu trabalho e vou seguir fazendo pontos. Opa! Calma, sem pressa. Eu vou seguir fazendo pontos baixos por todo o meu trabalho, sempre pegando na alça de trás para fazer o ponto baixo. Sempre na alça de trás. Não a que tá de frente para você, a outra, porque assim eu consigo fazer aquele canelado da barra da touca. Como fosse um punho, sabe? Olha como ela tá ficando bonita, caneladinha. Vira o trabalho para o outro lado e vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre na alça de trás. Eu vou fazer isso por toda a barra da minha touca. Aí você vai me perguntar, mas que tamanho que vai ser essa barra, né? Porque ela vai ser uma tira, qual o tamanho que ela vai ter? Bom, o tamanho vai depender do tamanho da touca que você quer fazer, né? No caso aqui, eu vou fazer a quantia que eu acho que dá certo, aí eu volto e mostro para vocês o tamanho que ela ficou, o tamanho que eu fiz e como que ficou esse sanfonado aqui da touquinha, tá bom? Meninas, então essa é a faixa com o nosso ponto barra. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 11 pontos correntinhas, e aí eu subi fazendo pontos baixos sobre esses pontos correntinhas. Daí, eu continuei o trabalho fazendo só pontos baixos, só que a única diferença é que eu fui pegando na argolinha de trás do ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Então, aqui eu tenho a nossa última carreira de pontos baixos. Quando eu for subir e fazer a próxima carreira, eu vou pegar nesse ponto de trás do meu ponto baixo, tá? O que vai acontecer quando eu faço isso? Quando eu faço isso, a outra argolinha, ela vai sobrar e ela vai fazer um volume bacana aqui na nossa faixa de pontos baixos. Vai ficar como se fosse o ponto barra do tricô, sabe? Ele fica bem elástico, tá vendo? Olha. E fica tipo sanfonado, sabe? Vai ficar muito bonito. Esse aqui é o meu lado, deixa eu conferir. Esse aqui é o meu lado avesso do trabalho. Tá vendo que quando tá virado pra mim é o lado avesso, esse nozinho aqui do início. Esse aqui é o meu lado direito. Percebe que aconteceu aqui comigo de no novelo ter um fio puxado da linha. Tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu permaneci trançando o trabalho, fazendo crochê, e no final, quando eu terminar a touca, eu vou puxar esse fio
por dentro da trama aqui do crochê para que ele não apareça. Eu não acho bacana cortar o fio, eu acho que é interessante deixar ele aqui e depois guardar ele para dentro do trabalho. Bom, então são 11 pontos, tá? E eu fui seguindo, fazendo a carreira com os 11 pontos. Agora eu vou na minha última carreira trabalhada. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, ela tá assim. Essa é a minha última carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu trabalho. Desse jeito é o lado avesso do trabalho. Desse jeito é o lado direito do trabalho, tá? Lado direito, olha, quando isso aponta para cima. Quando esse fio aqui aponta para cima, então, seria o nosso lado direito, né? Então, teria que ser assim, né, minha touca? Lado direito. Só que se eu for fazer o arremate aqui pelo lado direito, vocês concordam comigo que vai ficar emenda aparente. Então, eu vou virar aqui para eu ter o lado avesso, certo? E aí, eu vou fazer um trabalhado aqui para eu fechar minha touca usando o próprio crochê. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar aqui, olha, um fio daqui e um fio daqui, fazendo pontos baixíssimos. Peraí. Vamos pegar o primeiro fio aqui. Assim. Então, olha, essa seria a primeira correntinha aqui. E eu vou juntar com essa, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou puxar a argola por dentro das duas, assim. Agora, eu vou pegar um fio daqui, uma argolinha daqui e uma argolinha daqui, peraí. Uma argolinha aqui do primeiro ponto. Deixa eu prestar atenção para eu não pegar ponto errado. E uma argolinha daqui do segundo ponto. E vou fazer ponto baixíssimo. Mais uma vez, olha. Uma daqui e uma daqui. E faz ponto baixíssimo. Assim. Então, uma argolinha daqui. Gente, cuidado para não pular ponto, tá? E uma argolinha daqui. E ponto baixíssimo nelas. Eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo em toda essa extensão aqui, tá? Todo esse pedaço aqui. E eu volto para mostrar para vocês como ficou a nossa emenda. Então, meninas, aqui eu tenho já a emenda pronta, certo? Ela ficou parecendo uma das outras carreiras, então ficou bem discreta, fazendo com pontos baixíssimos. E aí agora eu tava segurando assim, né, fiz a emenda. Eu vou aconselhar vocês fazerem bem devagar essa emenda, para que vocês não puxem fio da lã, e também não tenham que desmanchar. Tenham muito cuidado na contagem de pontos, para não faltar um ponto de nenhum dos lados ou sobrar. Agora eu vou abrir aqui e eu vou observar se eu estou do lado direito ou do lado avesso do meu trabalho. Eu tô aqui do lado avesso, já fiz um confere aqui, tá? Tô usando como referência aqui onde eu puxei o fio da lã, tá vendo? Esse era o lado direito e depois eu vou esconder esse fio. Então, aqui eu tô do lado avesso, eu tenho que virar a minha touca para o lado direito. Então, avesso, direito. Vamos passar a agulha. Então, agora eu vou seguir trabalhando pelo lado direito do meu trabalho. Vou virar aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. Lado direito do trabalho. Vou arrumar aqui a agulha. Vamos lá, então. Então, agora eu tô pronta para começar o trabalho. Eu vou deixar o fio do arremate aqui. Depois eu vou esconder ele numa outra oportunidade. E eu vou agora começar o ponto da minha touca.
Nossa, que bagunça de fio que eu fiz aqui. Depois eu vou me organizar aqui. Vamos lá, então. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a extensão da minha touca. Então, eu vou sempre pegar uma correntinha ou duas aqui e vou nela fazer um ponto baixo para eu conseguir fazer a carreira da minha touca. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Tenha um cuidado para não fazer nem muito longe, nem muito perto, porque pode ficar repuxada a touca, ou se você fizer muito longe, vai ficar um espaçamento entre eles, e aí não vai ficar bacana, tá vendo? Então, vamos com calma aí, fazendo pontos baixos, cuidado para não desfiar, sempre a hora que você terminar um ponto baixo, você observa que se você não tá puxando o fio do ponto de trás, se ele ficou bem feitinho, e vamos lá. Um ponto em cima, um ponto baixo em cima de cada carreira aqui, acho que seria o interessante, tá? Então, eu vou seguir fazendo toda a minha volta, pontos baixos, assim. E a hora que eu terminar essa carreira de pontos baixos, eu volto e mostro o resultado. Meninas, então esse é o resultado, eu fiz a primeira carreira. Aqui a gente tem a primeira carreira com pontos baixos, certo? Percebe que aqui na touca ela deu uma abridinha assim, tá vendo? Ela não tá mais reta, ela já fez o formatinho de touca, né? Ela já deu aquela abridinha. Eu vou seguir por mais duas carreiras fazendo ponto baixo, para que a touca faça aquela voltinha dela, sabe? Aquela parte gordinha que a gente tem assim da touca. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Bom, então eu tenho aqui o fio, onde eu dei o último ponto baixo. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para subir, certo? Então, aqui eu fechei ela e eu vou fazer mais 3 carreiras, mais 2 carreiras, totalizando 3, né? Com essa que eu já tenho, usando ponto baixo. E eu volto para mostrar o resultado. Meninas, então essa é a nossa carreira. Eu tenho aqui 3 carreiras de pontos baixos, logo acima da nossa barra. Eu vou fazer agora um acabamento diferenciado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou partir da mesma ideia que eu usei aqui na barra. Eu vou fazer uma carreira, uma única carreira de pontos baixos, pegando apenas nessa argolinha aqui de trás do ponto. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui na minha emenda, certo? E eu vou fazer um ponto baixo, só que eu só vou pegar aqui atrás. Tá vendo que ele tem 2 argolinhas o ponto baixo? Eu vou pegar só lá atrás e vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira eu vou fazer ela inteira pegando na correntinha de trás do nosso ponto baixo. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um detalhe nessa nossa touca. Esse detalhe nós vamos deixar assim bem delicadinho, tá? Só que não vai ser feminino, né? Porque eu poderia fazer aqui uma trança, um acabamento com uma florzinha, né? Mas esse não é o intuito aqui. Por que que eu vou fazer só esse detalhe aqui, bem simplesinho aqui na minha touca? Vai ser bem sutil esse detalhe, tá? Porque essa nossa touca, ela é uma touca unissex. Então, eu posso presentear tanto um homem quanto uma mulher. Então, eu acho que fica bacana, é uma sugestão a mais para vocês quando forem vender o trabalho. Por ela ser uma touca unissex, vocês podem fazer numa cor neutra. Eu aqui estou usando esse tom de cinza, mas pode ser preto, pode ser branco, pode ser um nude, não é? Até azul marinho, que são cores assim que combina com tudo, que fica bom com tudo e que vai dar certo tanto para homem quanto para mulher. Se vocês fizerem um tamanho menor,
Dá para fazer até para criança, né? Aí você troca a cor, coloca uma cor mais alegre, né? Então, uma cor mais alegre, né? Vai ficar assim, bem interessante. Então, eu vou seguir toda a minha carreira aqui fazendo pontos baixos, só que pegando apenas na argolinha de trás aqui do crochê. Quando eu faço isso, vai aparecer um relevo aqui bem sutil, bem delicado. Por que que o relevo não vai ficar igual ao ponto barra que a gente usou aqui embaixo? Ele não vai ficar igual porque para ter todo esse relevo que nós fizemos embaixo aqui na barra, vocês teriam que fazer uma carreira pelo direito e uma carreira pelo lado avesso, que não é o nosso caso. Nós estamos trabalhando aqui apenas pelo lado direito da peça. Poderia trabalhar até pelo lado avesso, tá? Mas não é a ideia aqui. Aliás, fica de sugestão, né? Se vocês quiserem fazer assim, o ponto barra aqui embaixo e depois seguirem trabalhando esse sanfonado, só que no outro sentido, né? Na parte de cima da touca, ficaria até interessante, mas eu vou usar esse meu trabalhado apenas do lado direito, tá? Aqui a nossa touca, deixa eu puxar mais fio aqui, a nossa touca vai ser trabalhada aqui apenas pelo lado direito. Agora, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é quanto ao tamanho da touca. Vocês viram que aqui para mim não tem uma contagem de pontos. Eu fiz o tamanho da barra com 11 pontos, porque eu queria que ela ficasse assim de uma largura de mais ou menos 4 dedos. Então eu fui fazendo as correntinhas e eu medi aqui 4 dedos da minha mão. E essas 11 correntinhas deu aproximadamente esses 4 dedos. Mas você poderia fazer maior, menor, de acordo com o seu gosto. Fica até bem delicadinho se vocês fazerem menor, tá? Mas isso é gosto, né? Você poderia trabalhar da maneira que você achar mais interessante. Eu não fiz uma contagem, então eu tô apenas dando uma ideia para vocês de como pode ser feita essa touca. E ela fica muito boa, assim, para uma sugestão de presente agora para o Dia dos Namorados. Então, vocês poderiam fazer essa touca para presentear. Ou fazer para vender, né? Que seria uma opção de renda aí, de renda extra para vocês. Para vender essa touca para o Dia dos Namorados. Ela pode ser unissex. Então, você pode usar a cor de linha que você tiver na sua casa. E seria bem interessante. Agora, eu pensei em vender para o Dia dos Namorados ou presentear, não é mesmo? Mas você poderia fazer de outros tamanhos e aproveitar essa esfriadinha que deu no tempo. Aqui no estado de São Paulo tá friozinho esses dias. Então você poderia aproveitar esse esfriado do tempo e fazer para vender de outros tamanhos, de outras cores, né? Você poderia pegar uma cor assim mais alegre e fazer para tamanho infantil, né? Seria bem interessante. Eu vou terminar essa carreira e depois dela eu acho que eu vou fazer também pontos baixos, só que sem pegar na correntinha de trás, o ponto baixo normal, igual eu fiz nas 3 primeiras carreiras, só que agora eu vou fazer um número maior de carreiras. Espera aí que eu puxei um fio, olha a atenção, aqui eu puxei um fio. Vocês quando estiverem fazendo tenham bastante cuidado, tá? Para não puxar fio da peça. Então eu terminei a minha carreira de pontos baixos. Eu fiz eles pegando na correntinha de trás, tá? Na argolinha de trás do ponto baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a próxima carreira. Então eu já vou subir com ponto baixo. Eu já fechei, tá? Com ponto baixíssimo. Então eu vou iniciar fazendo uma correntinha para subir. Aí eu vou fazer aqui um ponto baixo, mas não vou fechar ele. Vou puxar a argola para fazer o próximo ponto baixo, mas eu vou fechar agora os dois juntos. Percebe que eu tenho 2 pontos baixos aqui começados, vou fechar os dois de uma vez. Espera aí que eu puxei o fio. Vou fazer de novo, ó. 1,
2, agora eu fecho de uma vez. Eu vou fazer essa diminuição e vou fazer a carreira toda em pontos baixos, certo? Normais, pegando as duas argolinhas do ponto. Vou fazer a volta toda e a hora que eu chegar aqui no último ponto, eu vou fazer a diminuição então. Eu vou terminar essa carreira, a hora que eu chegar na diminuição, eu mostro para vocês. Então, eu fiz toda a volta, eu vou fechar esses dois últimos pontos aqui que restam juntos. Então, vamos lá. Eu puxo a laçada de um, puxo a laçada de outro e fecha junto. Por que eu tô fazendo isso? Olha, eu vou fechar aqui já com ponto baixíssimo. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso para ter sempre os pontos em diminuição no trabalho. Porque em algum momento essa minha touca ela vai ter que diminuir de tamanho. Veja que aqui nós estamos fazendo a touca e em algum momento ela vai ter que fazer aquela diminuição, sabe? O desenho da cabeça. Então, eu tenho que, ao passar das carreiras, ir diminuindo os pontos. Ou fazer sempre a mesma coisa e no final puxar assim, franzir ela e arrematá-la franzida. Que aqui não é a ideia. O que acontece quando a gente arremata a touca e ela fica franzida em cima? No topo dela vai ficar um buraquinho e não é a nossa ideia. A nossa ideia é que você consiga fazer um arremate perfeito em cima ou mais próximo do perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir diminuindo os pontos até essa touca fechar um pouco para o meu franzido não ficar tão grosseiro. Pensando nisso, nessa carreira eu arrematei 2 pontos. Vamos para a próxima, então. A próxima carreira, ela também vai ser em pontos baixos. Eu vou continuar com o mesmo princípio, ó. Um ponto baixo. Eu vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou fazer um ponto baixo. Não vou fechar. Outro ponto baixo, não vou fechar. Vou fazer toda a volta do meu trabalho com pontos baixos, sem segredo nenhum, tá? Quando eu terminar, a hora que eu chegar aqui no final novamente, eu vou fazer o mesmo arremate, certo? Quando eu terminar essa carreira, eu volto para mostrar o resultado. Meninas, então aqui vocês conseguem perceber, deixa eu mostrar para vocês, que eu tenho aquele detalhe que eu fiz no ponto baixo, pegando só a argolinha de trás. Aqui eu fiz 2 carreiras de ponto baixo normalmente, como vocês estão acostumadas. Aliás, quem tiver dúvida de como faz o ponto baixo, eu vou deixar aqui uma playlist dos primeiros pontos do crochê, você pode assistir. Lá eu ensino todos os pontos básicos do crochê. Bom, então aqui eu fiz o ponto baixo tradicional. Aqui eu fiz uma carreira pegando o ponto baixo apenas na argolinha de trás. Então, ficou tipo uma listra aqui, tá vendo? Um relevinho. Eu vou fazer isso mais uma vez aqui na próxima carreira. Então, eu vou iniciar a carreira fazendo ponto baixo, mas pegando... Tá vendo que o ponto baixo deixa 2 argolinhas aqui? Eu vou introduzir a agulha aqui no meio e vou pegar só da parte de trás do ponto. Assim. E eu vou fazer isso em toda a carreira. Eu quero aproveitar, então, para fazer uma dica para vocês aqui. Na hora de vocês fazerem um arremate de um ponto, se vocês pegarem em todo lugar, ele vai ficar meio marcado, como ficou aqui as minhas 2 carreiras, tá vendo que tá a marca da emenda aqui, onde eu fiz os 2 pontos fechados juntos? Então, eu vou fazer uma sugestão para vocês fazerem isso ao longo da volta de pontos aqui na touca. Se vocês fizerem sempre no mesmo lugar, ele vai ficar aparecendo, vai ficar um pouquinho mais aberto o ponto. Por mais delicado que vocês sejam na hora de fazer, vai ficar uma marquinha. Então, faça isso ao longo da touca, não sempre no mesmo lugar, porque daí não fica essa marquinha. Então, eu vou terminar essa carreira e eu volto para mostrar o resultado para vocês. Voltamos então, percebam que eu já acabei a carreira anterior, pegando apenas na correntinha de trás, na argolinha de trás do ponto baixo. E eu vou seguir por mais 2 carreiras, fazendo a mesma, eu já comecei a próxima, né? E vou seguir pela
por mais 2 carreiras, fazendo pontos baixos, com a única diferença que nessa carreira eu vou fechar 4 vezes esse ponto de redução aqui, olha. Então, eu pego aqui no próximo ponto, no próximo, não fechei nenhum dos dois, agora eu fecho juntos os 2 pontos baixos. Eu vou fazer isso 4 vezes na minha carreira, só que essas 4 vezes, elas vão ser separadas, tá? E nunca em cima da diminuição da carreira anterior. Por quê? Se eu fizer em cima do que eu fiz na carreira anterior, eu vou correr o risco de ficar marcado na minha touca, né? No meu gorro. Ele vai ficar a marcação, como fosse uma emenda, sabe? Os pontos não vão ficar bem apertadinhos. Então, eu aconselho vocês a fazer em lugares distintos do gorro. O que mais? Eu vou fazer essas 4 diminuições. Nossa, desfiei aqui. Eu vou fazer essas 4 diminuições em lugares distintos da touca e durante essas 2 carreiras. Então, vai ter 4 pontos a menos nessa carreira e 4 pontos a menos na carreira da frente, tá? Então, serão 2 carreiras com essas diminuições. Então, eu vou ter 8 pontos a menos. Por que eu estou diminuindo pontos, então? Eu estou diminuindo pontos para na hora do arremate final, eu não ter um arremate tão grosseiro, com tantos pontos, tá? Eu vou, sim, costurar a touca lá com o próprio fio aqui de lã, mas não vai ser um arremate tão grosseiro. Meninas, então aqui eu tenho as 2 carreiras prontas, eu diminui 4 pontos em cada uma delas, eu vou seguir essa mesma repetição até mais para cima na touca, eu vou sempre fazer 2 carreiras de ponto baixo e na terceira carreira de ponto baixo eu vou fazer o ponto baixo pegando só nessa argolinha de trás do ponto. Por que eu vou fazer isso, então? Vamos repetir. Então, eu vou ter aqui essa nervurinha, tá vendo? Que aparece em destaque aqui. Ela vai ser um detalhe no meu gorro aqui. Então, nós vamos ter aqui um padrão de repetição. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo, uma de ponto baixo, pegando só na argolinha de trás. 2 carreiras de ponto baixo e uma pegando apenas na argolinha de trás do ponto. Eu vou seguir essa repetição até mais para cima na touca. Aí, quando eu tiver já com um bom tanto da touca trabalhado, eu volto para mostrar o resultado. Pessoal, então aqui tá meu gorro quase pronto. Eu fiz o ponto barra, que eu já expliquei para vocês. Fui fazendo aquela mesma repetição, 2 carreiras de ponto baixo, uma de ponto baixo pegando apenas na argolinha de trás, então era a terceira. Aí repeti 2 carreiras de ponto baixo comum, uma de ponto baixo pegando apenas na argolinha de trás do ponto. E aí fui fazendo essa repetição por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então ficou essa estampa aqui como fosse um canelado, sabe, na touca? Ficou bem delicado. A partir da 5ª repetição, eu parei de pegar na argolinha de trás do ponto. Fui só fazendo pontos baixos e aquela mesma diminuição, tá? 4 pontos por carreira, ok? Então, fui fechando 4 pontos por carreira e agora eu tô quase no final, naquela parte mais alta da touca, sabe? Deixa eu dobrar aqui para vocês verem. É a parte que fica no topo da cabeça. A ideia, então, aqui no final é fazer o fechamento dessa touca. Então, a cada 2 pontos, eu vou fechá-los juntos. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou subir com um ponto baixo. Fazer uma corrente. Vou fazer um ponto baixo. E vou iniciar um ponto baixo sozinho. E vou fazer 2 pontos fechados juntos.
um ponto baixo sozinho e vou fazer 2 pontos baixos, peraí, fechados juntos, assim. Mais uma vez, um ponto baixo comum, 2 pontos baixos fechados juntos, um ponto baixo comum, 2 pontos baixos fechados juntos. Vou virar aqui, peraí. Então, um ponto baixo comum, 2 pontos baixos fechados juntos. Deixa eu soltar mais linha do novelo aqui, que tá quase no final, viu? E eu vou continuar com um ponto baixo. Dois fechados juntos. Peraí, vamos lá. Desfiei aqui, tenham cuidado para não desfiar a lã na hora de fazer o ponto. Então, fechei 2 juntos aqui. Então, aqui, meninas, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, eu não vou fechar, eu já vou introduzir a agulha e vou puxar o fio, fazendo um ponto baixíssimo, e vou fechar junto com o ponto baixo, assim, certo? Então, percebe que eu tô quase no final aqui da touca. Meninas, então aqui eu fechei o ponto, o que que eu vou fazer então? Eu vou vir nessa carreira aqui, que é a próxima. Percebe que tá bem fechadinho já. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar de 2 em 2 pontos juntos. Sempre ponto baixo, tá? Então, olha. 1, primeiro ponto, segundo ponto, fecha junto. Ah, peraí, acho que eu vou fazer uma correntinha para subir, fica melhor a interligação entre a carreira anterior e essa. Então, o que que eu vou fazer? Um ponto baixo, outro ponto baixo, fecha junto. Vamos virar aqui, um ponto baixo, outro ponto baixo, fecha junto. Tá começando a ficar difícil de segurar, então eu vou fazer assim, tá? Eu vou dobrar o gorro para facilitar, tá? Aí fica bem para cima. Vou continuar. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Peraí que escapou da agulha. Cuidado, viu? Para vocês não desfiarem o fio. Fecha junto. Outro ponto baixo. Calma aí, tá escapando. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Fecha junto. E assim eu vou fazer toda a minha carreira. De 2 em 2 pontos baixos, eu vou fechar eles juntos. A hora que eu terminar toda a volta aqui da carreira, eu volto para mostrar o resultado. Meninas, eu terminei a nossa carreira, já finalizei com ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio para ensinar vocês a fazerem um arremate. Antes disso, deixa eu já aproveitar para mostrar para vocês que aqui, olha, ficou só um buraquinho, tá vendo? Ó, vou pôr o dedo aqui, ó, ficou só um buraquinho bem miudinho, que eu vou costurar depois, vou fazer um arremate. Então, vamos lá, vamos pegar a tesoura e cortar o fio. Então, vamos fazer o arremate, eu vou cortar o fio do final, assim. E quando a tesoura tá boa, ajuda bastante. Então, eu vou cortar o fio do final, eu vou puxar aqui, tá? Para encerrar aqui, essa minha carreira de pontos. Então, você observa que ainda ficou um furinho aqui, e eu vou fazer o arremate para ele fechar, tá? Então, eu vou
com a agulha e trançando o fio aqui, costurando ele aqui, sabe? Fazendo um zigue-zague. Deixa eu ajeitar aqui, assim. Então, eu vou passar ele nessas argolinhas do ponto baixo, para a hora que eu puxar, ele fechar totalmente o furinho aqui no topo da cabeça do gorro. Então, eu vou puxar o fio, ajustando o furinho, e com a agulha, eu vou introduzir a agulha aqui no final, olha. Aqui no final, e vou puxar o fio para dentro do gorro, assim. Vou virar o gorro pro lado avesso. Então, agora do lado avesso, eu vou fazer um nó. Então, eu vou introduzir a agulha em uma das correntinhas, qualquer uma delas aqui. Assim. Vou fazer como se fosse um ponto baixo, sabe? E vou puxar o fio. Vou ajustar bem. Bem, quanto mais você conseguir ajustar melhor, mais fechadinho vai ficar. E agora eu vou esconder esse fio por entre os pontos aqui do nosso gorro, tá? Quanto mais você conseguir esconder ele, melhor. Agora eu vou pegar uma dessas carreiras e vou fazer a volta toda, escondendo esse nosso pontinho aqui, esse nosso fio, tá? Então, eu venho aqui, observo onde estão as perninhas do ponto baixo e vou fazer toda a volta aqui, escondendo o ponto. Acho que aqui, ó, fica bacana. Cuidado para não transpassar pelo lado direito, porque senão aparece, né? Vai aparecer do lado de lá o nosso fio, tá? Então, não é o que a gente quer. A gente quer um arremate bem bonito, perfeito. De preferência que o nó não apareça nem do lado avesso, nem do lado direito. Então, nós vamos passar assim a volta do trabalho, escondendo o pontinho, com todo cuidado, bem devagar, para ele não aparecer do outro lado. Cuidado para não desfiar o fio nesse processo. Tá? Faz com bastante jeitinho, sem pressa, para conseguir esconder bem o ponto. Peraí, deixa eu pegar com jeito aqui para não desfiar. Então, você vai fazer todo esse processo escondendo o fio. Eu vou terminar o meu aqui e eu volto para mostrar o resultado. Meninas, então aqui tá o arremate pronto. Esse é o lado avesso da touca. Esse é o nosso lado direito do gorro, né, da touca. Assim. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui do início do trabalho. Foi o primeiro ponto do início, né, do nó inicial. Então, eu vou pegar aqui a agulha, vou virar o trabalho pro lado avesso. Vou pegar a agulha e vou escondendo esse ponto, esse fio, por entre os pontos aqui do nosso trabalho, olha. Então, sempre o ponto baixo, ele tem essas duas alcinhas aqui na base dele. Então, eu vou pegar e vou ir passando o fio por dentro dessas alças. Vou passando por dentro de cada uma delas. Na hora que você for fazer esse arremate, você tem que ter atenção para ficar sempre bem escondido o ponto, sabe? Para ele não aparecer. Nem do lado direito, nem do lado avesso. Porque às vezes a gente está do lado avesso, arrematando a peça, e o arremate aparece do lado direito. Então, cada vez que você passa dentro de um ponto, você tem que ter o cuidado de olhar do outro lado e ver se ele não está aparecendo do lado direito. Porque pode acontecer um risco. E se acontecer, o seu arremate não vai ficar bonito e você corre o risco de ter que desmanchar, né? Dá um trabalho para esconder o nó, esconder esse arremate e você ter que fazer de novo, desmanchar e fazer outra vez.
é o trabalho dobrado, então compensa você ir fazendo e virando para o outro lado, faz um pedaço, vira do outro lado, olha como está ficando, volta para o lado avesso e vai sempre conferindo na hora de fazer para ver se está ficando bom. Então, eu vou terminar de esconder o fio aqui por entre os pontos e volto para mostrar o resultado para vocês. Então, esse é o nosso arremate pronto. Se vocês compararem aqui, olha, não dá para ver. Eu fui escondendo por entre os pontos, então não dá para perceber onde eu guardei o fio aqui, sem cortar. Esse é o lado avesso do gorro. Percebe que tanto do lado avesso quanto do lado direito, deixa eu virar o direito para vocês verem, dá para usar, então ela ficou bem bacana. Ela não é um modelo nem feminino, nem masculino. Aí vocês vão pensar quanta cor, que cor vocês vão usar para fazer. Dá para fazer maior ou menor, de acordo com a necessidade. Aqui eu fiz o tamanho que eu achei que dava certo. A única coisa que eu medi, que eu contei aqui no caso, foram os 11 pontos da barra, que eu baseei mais ou menos 4 dedos meus, então deu 11 pontos correntinha. Em cima deles eu fui trabalhando o ponto barra por toda a volta, uni as duas pontas e fui fazendo o trabalhado em torno da barra até chegar aqui no topo. Percebam que aqui no topo ele não ficou enrugado, como costuma ser, né, nas outras toucas, nos outros gorros. Ele também não aparece o arremate, nem do lado direito, nem do lado avesso. Deixa eu virar do avesso aqui para vocês verem, olha, nem do avesso, não aparece. Então vocês podem trabalhar aí com a cor de lã que vocês tiverem. É um trabalho econômico, rápido, dá para você fazer rapidinho esse trabalho. É uma sugestão de presente para o Dia dos Namorados, pode fazer tanto feminino quanto masculino. Um excelente produto para venda, ele é econômico, eu não gastei todo o novelo de lã. Agora eu vou medir para vocês o tamanho que ficou esse nosso gorro. Então vamos lá. Então eu peguei aqui a fita métrica e eu vou medir para vocês aqui, ficou do topo dela até aqui no final da barra. A gente tem aqui, deixa eu aproximar, 21 centímetros, certo? Aqui na barra dela, ela tem dobrada 27 centímetros e meio aproximadamente. Muito obrigada por vocês terem assistido a aula até aqui. Eu fiquei muito feliz com a visita de vocês, principalmente porque esse é o meu primeiro trabalho em lã, em crochê, usando o fio de lã. Então, eu fiquei muito feliz com vocês participando dessa aula e ficando até o final. Já que você está até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha o meu vídeo, mostra para as amigas e faz bastante touca, bastante gorro e me conta aí nos comentários se você gostou da aula de hoje.